Queridos irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos na Assembleia de Deus de Cubatão, mais uma vez, para juntos nós cultuarmos o nome do Senhor Jesus. Eu confesso aos irmãos que a gente está lá em Cuiabá, dá uma saudade do culto aqui de Cubatão, sabe? É um culto muito abençoado, sentimos abundantemente a presença de Deus em nossas vidas, quando nós estamos aqui nesta igreja. Eu me sinto bem por poder estar aqui com os irmãos. O meu abraço fraterno ao pastor Carlos, que não pôde estar aqui, pastor Vitor, o meu abraço em nome de Jesus, recebam, e abraçando o Senhor, eu abraço também todos os obreiros e todos os irmãos que nos ouvem nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos, e todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo também nessa noite. Eu quero ler um texto na Bíblia Sagrada que está em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. É um texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que o Senhor Deus tem uma palavra aos nossos corações, baseado neste texto da mulher que ungiu os pés do Senhor Jesus. Lucas capítulo 7, 36, a seguir nos diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugando-lhe com os cabelos de sua cabeça, e beijando-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta unge os meus pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco o ama. E disse a ela: os seus pecados te são perdoados. Amém. Um texto bíblico muito conhecido, um pouco extenso, mas muito conhecido de todos os irmãos, que conta-nos a história da mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. Importante nós sabermos que este fato é uma sequência de outros que aconteceu, e Lucas narrou no capítulo 7, desde a cura do viúvo da filha de Naim. Na sequência veio este acontecido com essa mulher pecadora. Quando essa mulher soube que Jesus fora convidado por aquele fariseu para poder estar na sua casa, aquela mulher, ela não imaginava, em hipótese alguma de sua vida, que ela entraria para a história da forma que ela entrou. Ela não imaginava, não passava, pastor Vitor, pela cabeça dela, que a vida dela seria este grande exemplo de fé para nós hoje que estamos aqui, que somos crentes da igreja moderna, e eu posso afirmar com toda a certeza que somos os crentes do arrebatamento. Hoje nós estamos num culto de oração e ensino da palavra de Deus, e eu não quero sair deste tema do ensino da palavra de Deus. Interessante no texto, senhores, que ela não entrou na casa daquele fariseu, segundo o pastor Kenneth Bailey, que foi um pastor que viveu mais de 60 anos pregando no Oriente Médio, e ele escreveu um livro
Jesus na ótica do Oriente Médio. Eu achei muito interessante esse livro, li, comprei, reli várias vezes, achei muito interessante. E Bailey, ele afirma que a entrada dessa mulher na casa daquele fariseu, ela não foi com a intenção de regar os pés de Jesus com aquele perfume, muito menos de enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, e também de beijar os pés de Jesus. Ela foi com a intenção como todos os outros que estavam ali. Por quê? Porque quando o fariseu, quando alguém convidava, o anfitrião convidava um nobre como Jesus para poder estar na sua casa, eram abertas as portas para com que todos os pobres daquela região pudessem entrar. E ele se assentava nos cantos, e eles se assentavam nos cantos da parede, e olhava o diálogo entre aqueles homens que estavam ali, entre aqueles nobres, entre aqueles homens cultos que ali estavam, no caso o fariseu Jesus e outros convidados que ali estavam. Eles se assentavam todos ali e ficavam ouvindo aquele diálogo, em circunstância que a formação acadêmica, a formação cultural naquela época não era avançada como a de hoje. Então, em busca de um conhecimento, em busca de aprender alguma coisa a mais, eles sempre estavam quando tinha um evento como esse. E aconteceu, a Bíblia diz que esta mulher, ela soube, Lucas foi bem claro em dizer que ela soube que Jesus entrara na casa do fariseu. Quando ela soube, ela rapidamente pegou o seu vasinho de unguento e foi para aquela casa para ver Jesus, para acompanhar aquelas palavras, para acompanhar aquela pregação. Eu não sei, e nenhum dos escritores da Bíblia faz menção qual foi o milagre que Jesus fez na vida dessa mulher. O que importa era que não é o tamanho do milagre que ela recebeu, o tamanho da bênção que ela recebeu. Eu não sei se foi cura de uma enfermidade, eu não sei se foi a libertação de algum demônio, eu não sei se foi uma palavra de consolo, eu não sei, a Bíblia não faz menção, mas eu só sei de uma coisa: ela foi na função de adorar ao nome do Senhor Jesus, ela foi na função de querer louvar o nome do Senhor Jesus, e nessa função nós estamos aqui nessa noite, para podermos juntos louvar e agradecer o nome do Senhor. E ela entrando na casa daquele fariseu, ela logo percebeu algo diferente que aconteceu ali na chegada de Jesus. Subentende-se que ela chegou primeiro que Jesus. E quando Jesus entra na casa daquele fariseu, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus não fora recebido da forma que ele deveria ser recebido. E segundo o Mishma é judaico, e Jesus deveria ser recebido ali, com ósculo, com água para lavar os seus pés, com ósculo, com óleo. Seria a recepção que seria ser dada no mínimo para o Senhor Jesus, porque se não fizesse uma recepção assim, na cultura deles, era uma afronta muito grande ao convidado, era uma afronta terrível ao convidado, e o fariseu não fez isso quando Jesus entrou. Jesus chegou na casa do fariseu, e ele não recebeu Jesus com ósculo, ele não recebeu Jesus com água, visto que todas as viagens daquela época, elas eram feitas na sua maioria a pé, e Jesus viajava muito a pé. Então, quando se chegava, tinha que lavar os pés. As mesas daquela época não era como as nossas, que tem lá aproximadamente uma cadeira de 50 centímetros, 60 centímetros para você sentar. Não, as pessoas sentavam praticamente no chão, com as pernas viradas. Então a mesa era muito baixa, tinha aproximadamente 40, 30 centímetros de altura. Então os pés tinham que estar limpos, era a cultura deles. E Jesus não foi recebido dessa forma. E que Jesus, por sinal, naquele momento parecia que ele não se ofendeu com o jeito que o fariseu recebeu, mas aquela mulher que estava lá, que foi para poder adorar ao nome do Senhor Jesus naquele dia, ela se ofendeu da forma que o fariseu recebera Jesus. E de repente a Bíblia nos diz que aquela mulher que estava atrás de Jesus, ela começa a chorar, e chorava copiosamente. Por que ela chorava, pregador? Ela chorava pela bênção, ela chorava pelo milagre?
Não, ela chorava pela afronta a qual aquele fariseu fazia com o Senhor Jesus. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Quando você sai da presença de Deus, quando você tenta desviar-se da presença de Deus, quando você tenta correr da presença de Deus, você está afrontando ao Senhor Jesus, porque Ele é aquele que faz, Ele é aquele que realiza, e Ele é aquele que opera milagres extraordinários em sua vida. E a mulher começou a chorar copiosamente, e aquelas lágrimas daquela mulher começou talvez a incomodar aqueles homens que estavam lá. E uma coisa me chama a atenção, senhores obreiros, no texto, neste texto aqui, é que aquela mulher, ela estava impotente diante daquela situação que ela estava nela. Por que, pastor Vitor? Ela sabia que ela era uma mulher pecadora. Ela sabia. Ela era ciente de quem ela era. Ela tinha ciência o que ela estava ali, o que ela representava ali naquele momento. Ela estava impotente. Porque se ela pedisse, me dá uma bacia d'água, eu vou fazer as honras a Jesus lavando os seus pés, sabe o que ia acontecer? Os escravos pegariam ela e jogariam ela lá para o lado de fora. Se ela pedisse, se ela tivesse ido com a intenção de adorar a Jesus, com aquele vaso lá, jogando aquele azeite, aquele perfume nos pés de Jesus, secando os seus cabelos, ela teria levado pelo menos uma toalha na sua mão, concordam comigo? Ela não tinha toalha. Ela estava impotente porque ela não podia fazer nada. E diante daquela situação de impotência, aquela mulher fez igual eu e você fazemos quando nós estamos em situações de impotência. Sabe o que nós fazemos? Nós choramos, nós vamos para a presença de Deus com lágrimas, nós vamos para a presença de Deus com o coração contrito, nós vamos para a presença de Deus com o nosso coração dilacerado, porque nós estamos impotentes diante de muitas situações da nossa vida. Quantas vezes eu já me deparei com situações que eu via que eu não era capaz de sair dela, eu não era capaz de desenterrar, eu não era capaz de sair daquela situação. Mas escuta, quando nós vamos com lágrimas, o Senhor Jesus, Ele sempre tem uma porta aberta para poder fazer alguma coisa extraordinária em sua vida. Talvez você que está me ouvindo aí nesta noite esteja vivendo essa situação de impotência, esteja vivendo essa situação de tristeza, esteja vivendo essa situação de necessidade. Eu digo para você, Jesus está aqui para poder dar a vitória e para poder abençoar a sua vida e a sua causa. E ela começa a chorar, e vendo a sua situação de impotência, vendo a sua situação de necessidade, ela toma uma das maiores e mais assertivas decisões da sua vida. Ela não tinha água, mas ela tinha unguento. Ela não tinha toalhas, mas ela tinha os seus cabelos. Ela não tinha o ósculo de recepção que seria dado a Jesus, mas ela poderia dar os ósculos, os beijos nos pés de Jesus. Aleluia. Mas o que tem a ver isso, pregador? O que significa isso, pastor? Até hoje, na cultura do Oriente Médio, a mulher não pode andar com os cabelos descobertos. Segundo o presidente iraniano Ahmadinejad, ele disse que os cabelos da mulher soltos são responsáveis por vibrações sexuais no homem. Então é crime para uma mulher andar com os cabelos soltos. Piora a situação quando esta mulher conversa com outro homem. Na cultura do Oriente Médio, se uma mulher pelo menos conversar com outro homem, ela é passiva de receber o seu divórcio. E lá existe dois tipos de divórcio: o divórcio com compensação financeira e o divórcio sem compensação financeira. Se for um divórcio que não existe justificativa nenhuma, o marido é obrigado a dar uma compensação financeira para aquela mulher
que está recebendo a carta de divórcio. Mas se a mulher, pelo menos conversar com outro homem, que não seja o seu marido, já é passiva de um divórcio sem compensação financeira nenhuma. Agora veja, a mulher não tinha toalha, mas ela tinha os seus cabelos, que segundo na cultura deles lá, provoca vibrações sexuais no homem. Não pode, a mulher de maneira nenhuma poderia andar com o cabelo, e até hoje não pode andar com o cabelo descoberto. Segundo a situação delicada que aquela mulher estava enfrentando, ela não podia conversar com Jesus. Agora imagina beijar os pés de Jesus. E a Bíblia Sagrada nos diz que diante do caos que ela estava, diante do caos que ela estava vivendo, e que ela precisava de fazer alguma coisa, porque ela se sentiu ofendida no lugar de Jesus, e ela chorava copiosamente, porque Jesus não fora recebido como ele deveria ser. Ela tomou a decisão mais assertiva da vida dela. Ela falou: eu não tenho água, mas eu tenho unguento. Eu não tenho toalha, mas eu tenho meus cabelos. Então ela quebrou o vaso, ela derramava, ungindo os pés de Jesus. Ela pegava os seus cabelos, enxugava os pés de Jesus, e ela beijava os pés de Jesus incessantemente. E quando o fariseu viu aquilo lá, o Espírito tomou conta do fariseu, mas pregador, o porquê que o fariseu ficou dessa forma? Entenda, irmãos, o fariseu desde pequenininho, ele nasceu sabendo que a mulher não podia conversar com outro homem. Desde pequenininho ele nasceu sabendo que a mulher não poderia andar com o cabelo descoberto. Era a cultura, era a vivência deles naquela época. E de repente o fariseu vê ali a pessoa augusta de Jesus sendo tocado por uma mulher, sendo beijado por uma mulher. Automaticamente o fariseu enche o seu coração de raiva e ódio, e diz assim: se ele fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está lhe beijando os pés, porque é uma mulher pecadora. Em outras palavras, ele estava dizendo: é uma mulher da vida, é uma mulher que tem vida fácil, é uma mulher sem futuro, é uma mulher sem esperança, é uma mulher sem nada, é uma mulher que não tem nada para dar para ninguém, é uma mulher que não vai acrescentar nada no ministério desse Jesus aí. Se ele fosse profeta, ele saberia e ele conheceria quem é essa mulher. Só que dentro daquela sala não estava o pastor Fernando Fernandes, que sou eu. Não estava nenhum dos pastores que aqui estão conosco. Não estava nenhum dos irmãos que está aqui na igreja, e nenhum dos irmãos que está nos ouvindo aí pela internet. Não estava. Sabe quem estava lá? Estava Jesus de Nazaré, aquele que tem poder de transformar, aquele que tem poder de perdoar, aquele que tem poder de fazer uma nova criatura, aquele que tem escrito em sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era ele quem estava lá. Aleluia. E quando ele olha para aquela situação, sabe qual era a visão que Jesus estava tendo? Jesus, ele olhava dois tipos de pecadores ali. Dois tipos de pecadores. Primeiro pecador, o pecador transgressor da lei. Segundo pecador, o pecador obediente à lei. O pecador transgressor da lei era a mulher e os outros que estavam ali acompanhado dela. O pecador obediente à lei era o fariseu e os outros que estavam ali juntamente com eles. Agora me chama a atenção no texto sagrado, quando Jesus fala assim, respondendo Jesus, e falou assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Simão jamais imaginaria que Jesus, ele não estava olhando a aparência daquela mulher, aleluia, pecadora, transgressora da lei, muito menos a aparência de Simão, pecador, obediente à lei.
Não, Jesus estava olhando lá dentro do coração de Simão e dentro do coração daquela mulher. Ou talvez alguém já apontou o dedão para você e já disse: olha, não tem esperança, você não tem jeito, você não consegue, você é um derrotado, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo outro. Não tem problema, sabe por quê? A última palavra vem de Deus. Ele é o dono da última palavra. É somente Ele quem pode falar se vai ou se não vai acontecer ou se vai. Ele é o dono de todas as coisas e Ele tem o controle de todas as coisas em sua mão. Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Simão, dize a Senhor. Pode dizer, eu estou ouvindo. E Jesus lhe propõe uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, Simão, qual deles amarás a mais? Jesus propõe essa parábola para Simão, porque tanto a mulher era pecadora e devia, como Simão também era pecador e devia. Só que Simão era um pecador que estava em busca do perdão, em busca da misericórdia, chamou o Senhor Jesus para entrar na sua casa, chamou o Senhor Jesus para poder estar na sua casa. Eu acho até lindo quando eu vejo na igreja os crentes: entra na minha casa, entra na minha vida. Eu quero saber se você está pronto para receber a Jesus como Ele deva ser recebido em sua vida. Cantar para Jesus entrar na sua casa é lindo, orar para Jesus entrar na sua casa é lindo. Eu quero saber se você está preparado para recebê-lo como Ele deva ser recebido lá dentro da sua casa e lá dentro da sua família. Qual desses, Simão, amarás a mais? Qual? O que foi perdoado 500 ou o que foi perdoado 50? Simão, respondendo, disse: Senhor, tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. Jesus olha para Simão e disse: julgaste bem. Agora essa parte do texto me prende todas as vezes que eu leio. Versículo 41. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: parece que eu estou lá naquela sala. Vamos colocar um exemplo, que essa caixa da minha direita seja mulher, e a caixa da minha esquerda, caixa de retorno, seja Simão. Da direita é a mulher, da esquerda é Simão. O que a Bíblia diz? E voltando-se para a mulher, Jesus olhou para a mulher, voltou-se para a mulher pecadora. Olhando para aquela mulher naquele estado de miserabilidade. Aquelas pessoas todas que estavam na sala julgavam aquela mulher pelo seu ato. Todas as pessoas que estavam na sala julgavam a Jesus por permitir que aquela mulher lhe fizesse aquelas situações, aqueles atos. De beijar os seus pés, de enxugar os seus pés com seus cabelos. Tanto Jesus como a mulher estavam em situação de julgamento naquela hora. E a Bíblia diz que Jesus olha para a mulher, voltando-se para a mulher, olhando para a mulher, Ele fala com Simão. Aleluia! Jesus, Ele vai olhar para os seus problemas e vai dar resposta para você, em nome de Jesus. Jesus, Ele vai olhar para a sua dificuldade, mas a resposta, ela vai vir para você, em nome de Jesus. Jesus, Ele vai olhar para os seus apertos e vai dar resposta para você, em nome de Jesus. E você vai sair daqui, você vai estar nos ouvindo amanhã, vai ser uma nova criatura, sua vida vai estar transformada, e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado em sua vida. Aleluia. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: Simão, olhando para a mulher, vês tu essa mulher aqui? Sim, Senhor, eu vejo. Simão,
eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Você lembra, Simão? Que eu entrei na sua casa e você não me deste água para os pés. Está lembrado? Sim, Senhor. Mas esta regou-me os pés com lágrimas. Simão, você não me trouxe uma toalha para limpar os meus pés depois de limpos, mas essa enxuga com os seus cabelos. Jesus continua falando com Simão: Simão, não me deste ósculo quando eu cheguei, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Simão, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Simão, você não trouxe um óleo para ungir a minha cabeça, mas essa mulher aqui que você está falando que ela é pecadora, essa mulher aqui que você está afirmando que para ela não tem mais jeito, para ela não tem mais resposta, para ela não tem mais solução, Simão, ela não cansa de ungir os meus pés com unguento. Simão, eu vou te dizer uma coisa: os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco amou, pouco é perdoado. Aí Jesus, conversando com Simão e olhando para a mulher, a atenção de Jesus voltada para a mulher, mas conversando com Simão, Jesus transforma o coração daquele fariseu julgador e pecador que estava julgando aquela situação toda, porque infelizmente nós temos essa facilidade tremenda de julgar as pessoas. Nós temos uma facilidade tremenda de julgar, de imaginar, de falar. O pastor Vitor está aqui, os outros pastores também. É muito fácil eu chegar aqui e falar: não, mas se eu fosse o pastor dessa igreja, eu faria isso, aquilo. Ou vai para o lugar dele, depois você me conta se você faria isso aí ou não. Eu também sou pastor de igreja, eu sei como que é isso aí. Chega alguém que não sabe de nada, que não viveu nada, não conhece nada, nunca experimentou nada na vida, e fala: se eu sou pastor dessa igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu tirava fulano, eu botava cicrano, eu tirava fulano, eu botava mais alguém, eu fazia aquilo outro. Ou fica na onde Deus te colocou, fica na onde Deus te chamou, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Na igreja que eu sou pastor, um dia chegou um dos novos obreiros. Aqui eu posso falar, eu acho que os irmãos lá da minha igreja não estão assistindo, mas chegou um dos meus obreiros que congrega comigo: pastor, sim meu irmão, o irmão fulano de tal faz tanto tempo que não prega. Eu falei: que pena, né? Porque não prega? É mesmo, né? Faz tempo, né? Pastor, já tem mais de ano que ele não dá uma saudação na igreja. Eu falei: não posso fazer nada. Pastor, o mesmo obreiro, a irmã fulana de tal, pastor, ela canta. Pastor, já tem 5 anos que essa mulher não canta um hino da harpa aqui na igreja. Eu falei: mas a gente canta todo o culto o hino da harpa aqui na igreja, por que ela não canta? Não, pastor, não faz desentendido, cantar aqui no microfone. Ah, tá, 5 anos é muito tempo, mas o que eu posso fazer? Não, pastor, tem que chamar. Eu falei: não, irmão, no dia que o Espírito Santo de Deus falar para mim chamar, você pode ter certeza que eu vou chamar. Mas se o Espírito Santo de Deus não falar para mim chamar, você pode ter certeza que eu não vou chamar. Se está 5 anos sem cantar, é porque tem 5 anos que o Espírito Santo não falou para ela cantar. Canta lá com o coro da igreja, canta os hinos da harpa todo culto, mas aqui na plataforma não. Existe a diferença daqueles que querem plateia e daqueles que querem fazer a obra de Deus. Os que querem plateia, eles têm que ir no evangelismo e tem que ir 10 pessoas lá com ele. Os que querem plateia, se ele for pregar num culto que não tiver pelo menos a igreja cheia, ele não quer pregar. Os que querem plateia
plateia. Se ele não vir cantar e a igreja não estiver lotada para cantar com ele, dar glória a Deus, ele não quer cantar. Então você não quer adorar, você não quer servir, você não quer entrar na presença de Deus, você quer plateia. Se quer plateia, vai lá para a praça, vai cantar na Rede Globo, vai fazer no mundo. Mas se você quer para adorar a Deus, aqui é o lugar. Se tiver 10, canta com você. Se tiver um, prega com você. E o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Até que um dia, eu chamei esse bendito obreiro e falei: irmão, hoje é domingo. Liguei para ele. Eu estava aqui orando, me deu vontade. Ouvi o irmão dirigir o culto. Vamos fazer o seguinte: eu vou ficar sentadinho no banco, sentadinho na minha poltrona, e o senhor dirige o culto, do início ao final. Eu não quero, eu só quero dar a bênção apostólica. Amém, meu irmão? Amém. Eu esqueci, irmãos, desse detalhe, que ele tinha me dito. Esqueci, pastor Vitor. Tudo bem. Quando foi no meio do culto, o irmão: vamos ouvir o irmão fulano de tal, que tem 2 anos e meio que não dá uma saudação na igreja. Ai, Jesus. O irmão só faltou falar que glorificado era o diabo. Coitado do irmão. A vergonha que o irmão passou foi tão grande, que eu tive que sair correndo atrás dele depois, com medo de ele desviar, por causa da vergonha que ele passou. Passou mais uns dias, teve um óbito na igreja. Eu cheguei para fazer o culto fúnebre. A irmã, que há 5 anos não cantava, falei: bom, já que tem 5 anos que a irmã não cantar, ela quer cantar, vamos cantar no culto fúnebre. Vamos ouvir a irmã fulana de tal, que vai louvar o Senhor Jesus, com o hino da harpa, alusivo ao culto fúnebre. A irmã olhou para mim e fez bem assim: pastor, não. Falei: como não, irmã? A senhora tem 5 anos que não canta, estava reclamando aí que não canta. Vão cantar aqui na igreja, vem cantar aqui no culto fúnebre. Vai cantar sim, em nome de Jesus. A dirigente de oração: irmã, vai lá em nome de Jesus, vai lá cantar. A irmã ficou com medo: vai lá cantar, o pastor vai ficar brabo, vai lá cantar. A irmã foi lá, cantou, que só a graça. Então, não dê palpite naquilo que Deus não te chamou para dar. Fica na sua posição que Deus te colocou para ficar. Esteja onde Deus te colocou para você estar. Se você é presbítero, presbitera, faça serviço de presbítero. Se é evangelista, evangelize, faça serviço de evangelista. Se é pastor auxiliar, auxilie, faça o seu serviço. Se é membro da igreja, glorifica o nome de Deus, faça serviço de membro. Mas não vai dar pitaco aonde você não é chamado, porque se você não é chamado para poder estar lá, é porque Deus não quer você lá. Esteja onde que Deus te colocou, e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Vivemos essa situação. Todo mundo olhava, voltando ao texto, olhava para Jesus: Jesus vai ter que fazer alguma coisa com essa mulher aí. Olhava para a mulher: essa mulher, quem sabe, a Bíblia não diz, nenhum teólogo diz, quem está falando é o teólogo aqui, ó, Fernando Fernandes, tá? Teólogo Fernando Fernandes, pode botar lá, teólogo, pastor Fernando Fernandes falou no dia lá em Cubatão, e está gravado lá. Quem sabe um daqueles fariseus que estava lá já não tinha até se deitado com ela? Quem sabe? Quem é capaz de me falar que não tinha? Estavam lá apontando o dedo para Jesus, estavam lá apontando o dedo para aquela mulher, estavam lá levando a julgamento toda aquela situação, sem saber e sem conhecer o que estava dentro daquela mulher. Aleluia. Eu sou acostumado a dizer na igreja que sou pastor: se tem uma curva que nós não podemos e não temos como mensurar, chama-se curva do arrependimento na vida de alguém. Nós não podemos mensurar a curva do arrependimento na vida de alguém. Alguém pode dar trabalho na igreja, fazer o pastor chorar, fazer o pastor visitar, fazer o pastor ir atrás, dar trabalho para os obreiros, dar trabalho no conjunto que ele está trabalhando, dar trabalho para tudo, mas nós não conhecemos a curva do arrependimento que está dentro daquele coração. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Deus não aguenta ver na frente dele, é um coração arrependido, uma pessoa com coração contrito. Você não precisa nem de falar, você precisa só de chorar na presença dele, e a resposta vai vir, e o nome dele vai ser glorificado em sua vida, em nome de Jesus. E de repente Jesus fala para aquela mulher pecadora e para o fariseu pecador. Entenda, irmãos, que Jesus perdoou
a mulher, mas Jesus também perdoou o fariseu. Nós temos o costume de nós queremos apontar o dedo e sempre falar, não, isso aí tem que fazer isso com fulano e tem que disciplinar ciclano. Jesus não vê assim. Jesus está olhando lá do céu agora para todos nós que estamos aqui na igreja e para todos nós que estão, todos os irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Sabe o que o Senhor está vendo lá do céu? Sabe o que o Senhor está vendo lá do céu? Um monte de pecadores escutando um outro pecador falar do grande amor dele, e ele querendo derramar o seu amor e o seu perdão sobre a vida de todos os pecadores que estão ouvindo, e do pecador que está falando também. É esta a visão do Senhor. Não é diferente, é essa aí a visão. E de repente Jesus fala, os teus pecados te são perdoados. Jesus olha para a mulher, com a atenção do fariseu, dos outros fariseus que ali estavam, e diz para aquela mulher, os teus pecados te são perdoados. Aleluia. Jesus deu para aquela mulher o maior milagre que alguém pode receber nesta vida aqui na terra. Jesus não deu para aquela mulher riquezas. Nós estamos culto de oração e ensino, deixa eu confirmar, oração e ensino, ok, se é oração e ensino, deixa eu bater nos movimentos neopentecostais que está surgindo por aí, e infelizmente, tem entrado em muitas assembleias de Deus no Brasil afora. Aqui em Cubatão tenho certeza que não, porque aqui em Cubatão é uma igreja muito ensinada. As pessoas hoje estão fazendo como que se Deus fosse essa chave, está vendo essa chave? As pessoas fazem assim, Deus é essa chave, pequenininha daquele jeito, e eu sou grandão. Deus é a chave pequenininha, e eu sou grandão. Olha, as pessoas fazem assim, eu te aceitei como meu salvador, o Senhor é obrigado agora a me dar uma casa nova, o Senhor é obrigado agora a me dar um palacete para eu poder morar, o Senhor é obrigado agora a me dar um carro melhor para eu poder andar, porque eu não quero andar de carro velho, o Senhor é obrigado agora a aumentar o meu salário, o Senhor é obrigado agora a fazer isso na minha vida, o Senhor é obrigado agora a fazer aquilo na minha vida, o Senhor é obrigado a fazer isso, aquilo outro na minha vida, porque eu aceitei o Senhor como meu salvador. E não é assim não, irmãos. A igreja primitiva, os crentes aceitavam Jesus para morrer. Eles aceitavam Jesus e iam para a morte. Ou você nunca ouviu falar na noite de São Bartolomeu, em que quase 300 mil crentes morreu queimado para poder iluminar a rua, para o rei poder passar. As pessoas aceitavam Jesus para morrer. Hoje as pessoas aceitam Jesus para ser abençoados. Hoje as pessoas aceitam Jesus para ter casa. Hoje as pessoas querem aceitar Jesus para não aceitar mais andar de carro velho. Hoje as pessoas aceitam Jesus para não aceitar mais a vida de miséria. Não é isso. As pessoas aceitam, eu vou aceitar Jesus, vou para aquela igreja que eu vou ser curada de câncer. Não, quantos crentes já morreram de câncer? Eu digo para você uma coisa, o maior milagre na vida do homem não é a cura da enfermidade, não é casa nova, não é carro novo, não é prosperidade financeira. O maior milagre na vida do homem é a salvação da sua alma. E Jesus entrega para a mulher o maior milagre que a mulher poderia receber. Quando Jesus no versículo 49 diz assim: e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados são perdoados? Jesus não se contentou no versículo 48, quando ele disse para a mulher, os teus pecados são perdoados, perdoou todos os pecados da mulher. Versículo 49, Jesus continua olhando para a mulher e diz, a tua fé te salvou, vai em paz, aleluia. Jesus dá salvação para aquela mulher. Você que está me ouvindo aí nessa noite, você que está nos acompanhando pela internet nessa noite, você que está aqui dentro dessa igreja nessa noite, você foi alcançado, você é salvo. O Senhor Jesus transformou, libertou, te chamou, te escolheu. Você não está aqui por estar, você não está aqui à toa, você não está me ouvindo por querer ouvir, por me achar bonito. De beleza eu não tenho nada, absolutamente nada. Você está me ouvindo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo incomodou o seu coração. Você vai ouvir aquele negão pregar hoje, você vai ouvir aquele negão falar hoje, porque eu tenho que falar a sua vida, eu tenho que falar a sua alma. Aleluia.
E termina essa história e a Bíblia Sagrada não diz mais o que aconteceu com a mulher. Muito menos com o fariseu. Mas a Bíblia Sagrada nos deixa esse exemplo de fé. Quando você exercita a sua fé, o Senhor te capacita, o Senhor te dá ousadia, o Senhor te dá coragem. Quando você põe primeiro a fé na frente, a misericórdia na frente, você vai ter ousadia para poder lutar e vencer. Você vai ter coragem para poder enfrentar os grandes desafios que a vida vai lhe proporcionar. E daqui a pouco, o Senhor Jesus fará o que diz o texto. O que diz o texto, pastor? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. E todas as coisas te serão acrescentadas. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Quer que eu fale numa linguagem bem simples para você entender? Jesus estava falando assim, quando ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando numa linguagem bem simples para o brasileiro entender. Faz o que eu gosto, que eu vou fazer na sua vida o que você gosta. Quando você fazer o que Deus gosta, Deus vai fazer na sua vida o que você gosta. O que eu gosto, pregador? Eu gosto de carro novo. O que eu gosto, pregador? Eu gosto de casa boa. O que eu gosto, pregador? Eu gosto de viajar. O que eu gosto, pregador? Eu gosto de férias. O que eu gosto, pregador? Eu gosto das coisas dessa vida. Mas primeiro você vai ter que fazer as coisas do céu, para com que o Senhor Jesus possa fazer as coisas desta vida para você, e o nome do Senhor Jesus será glorificado em sua vida. Quando você se disponibilizar em fazer a obra de Deus, em murmurar menos, em falar menos, dar menos opiniões, expressar menos os seus pensamentos e colocar mais a presença de Deus na sua vida, você pode ter certeza, Jesus fará o que você gosta e o que deseja o seu coração. Quer ver, para eu poder encerrar, como eu estou falando uma verdade bem verdadeira aos irmãos. Quando nós estamos na prova, quem já viveu na prova aí? Eu já. Ixi, meu Deus do céu. Existe diferença de prova e tentação, não confunda uma coisa com outra, tá? Prova é prova, tentação é tentação. Tentação extrema, Jesus foi o único que passou, foi Jesus, tentação extrema. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi levado para ser tentado pelo diabo. Ali tentação extrema. Prova, provação. Jó, maior exemplo de prova foi Jó. Quando nós estamos debaixo de provação, oh meu Deus, ai que a gente vê o crente de verdade. Termina a oração, o banco está cheio de lágrimas. É tão bonito quando a gente olha, termina. Eu vejo lá na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, não tem banco assim, é poltrona. Mas quando termina a oração, é bonito ver assim as poltronas cheias de lágrimas dos irmãos. A gente pensa, Jesus ouviu a oração desse irmão. A primeira coisa que a gente pensa é, Jesus ouviu a oração desse servo que estava orando aqui. A gente até ora, Senhor, eu não sei quem estava aqui, mas abençoa, meu Deus, tanto de lágrimas que fica, abençoa. Depois o irmão tem que vir limpar a poltrona, senão suja tudinho, cada lágrima, com a poeira. Quando está na prova é assim, escola dominical está presente, terça-feira chega cedo, que tem que orar pelo menos 1 hora, quinta-feira é o primeiro que chega, o último que sai, quando o culto acaba, mas já acabou o culto acaba tão cedo aqui nessa igreja, o culto devia acabar às 10 horas, culto que acaba às 9 horas, não sei para que tudo isso, é uma murmuração boa que faz quando está na prova, mas quando está na bênção, meu Deus... Da 15 para as 9, esse pregador nem iniciou o término, a conclusão da palavra, não sabe pregar. Dá 18 horas o horário de começar o culto, ele fala, bom, acho que eu vou para o banheiro tomar banho, que eu tenho que ir na igreja hoje. Está na bênção. Oh, irmãos, em nome de Jesus,
faça igual esta mulher aqui fez. Ela não foi para pedir. Em momento algum ela pediu alguma coisa aqui. Não tem, pastor Vitor, não tem. Ela não pediu nada. Em momento algum ela foi para pedir alguma coisa. Em momento algum ela foi para exigir alguma coisa de Jesus. Em momento algum ela foi para apresentar algum projeto extraordinário para Jesus. Não, ela foi com a finalidade única: adorar o nome do Senhor Jesus. E não aceitava de maneira nenhuma que as pessoas maltratassem o Jesus a qual ela foi adorar. Que Deus abençoe grandemente a igreja aqui de Cubatão. Que Deus abençoe grandemente o pastor Vitor. Vamos todos de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração pelos irmãos. Os irmãos que estão em casa, estão nos ouvindo. Eu quero pedir a você que feche seus olhos aonde você está. Eu já não aguento falar nem mais 5 minutos, eu já fiquei rouco. Eu quero que os irmãos fechem seus olhos aonde você está, e dá na sua casa mesmo. Se você quiser fazer um propósito com Deus, quiser ter uma mudança de vida na sua vida aí, na sua casa mesmo, eu te convido a você dobrar os joelhos aonde você está. Dobre os seus joelhos aonde você está. Eu vou orar por você agora. Olha, eu tenho certeza que o Senhor Jesus irá fazer algo maravilhoso, extraordinário na sua vida. Lembra do profeta Isaías? Lembra do profeta Isaías? O profeta Isaías, quando ele viu a glória de Deus estampada na frente dele, quando ele viu toda aquela glória na frente dele, o profeta Isaías, ele pensou: o que está ruim que não pode ficar pior? Foi o que o profeta pensou. O seu primo Uzias tinha acabado de morrer. O filho de Uzias, acabado de assumir o reinado, não tinha a mesma postura que o pai. Os inimigos todos em volta de Jerusalém ali, todo em volta de Jerusalém, para poder tomar a cidade. Todo mundo queria tomar a cidade porque Uzias morreu. Uzias era um rei muito forte. O filho dele não era forte igual ele. O profeta Isaías, desesperado, ele entra no templo sabendo que a cidade ia ser tomada. Quando ele entra no templo, ele vê a glória de Deus, ele vê a majestade de Deus, ele vê a grandeza de Deus. E o que a Bíblia diz? Os olhos que vê ao Senhor, este morrerá. O que o profeta pensou? Eu vou morrer. E ele começou a dizer: ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele pensou: o que está ruim que não pode ficar pior, a Bíblia Sagrada nos diz que um dos serafins voou, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar de Deus com uma tenaz, e com ela tocou os lábios do profeta. Chegou a mensagem aqui: 2 almas aceitando Jesus como Salvador pela internet. Aleluia! Aleluia! Talvez você esteja na situação do profeta Isaías: o que está ruim que não pode ficar pior. Mas eu vou orar, e o Senhor Jesus fará milagres em sua vida. Feche seus olhos onde você está. Querido Espírito Santo, eu falei a tua palavra conforme o Senhor colocar em meu coração para falar. Oh, Senhor, 2 almas estão aceitando o Senhor pela internet. Traga, Senhor, essas pessoas aqui para a igreja, que elas sejam apresentadas, que elas desçam as águas batismais, que o teu nome, Senhor, continue sendo glorificado nesta igreja aqui em Cubatão. Abençoe o pastor Carlos, abençoa, Senhor, o pastor Vitor e todo o corpo de obreiros aqui desta igreja, desse ministério, desta convenção. Senhor, abençoe todos os irmãos que estão de joelhos no chão, fazendo propósitos com o Senhor, pedindo ao Senhor uma transformação radical, uma transformação exponencial das suas vidas. Eu creio, Senhor, na tua bênção. Eu creio, Senhor, no teu milagre, porque eu sei que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo, agora e para sempre. Amém. Glória seja o nome de Jesus. Pastor Vitor, muito obrigado. Aos irmãos, pastor Carlos, na pessoa de todos os obreiros, muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.